Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite a todos e a todas. Chegamos, a mais esse momento onde podemos aqui aprender um pouco mais, tanto eu quanto vocês, como também os desencarnados, sejam todos bem-vindos. Hoje parece que temos mais desencarnados do que encarnados, Sempre, Muitos desencarnados, tá? Ainda bem que eu não vejo, Senão eu sairia correndo. Mas tudo bem, meus amigos, vamos lá. Hoje é a terceira quarta-feira do mês e o assunto de hoje é sobre obsessão. Mas como já deixei claro nas duas primeiras quartas-feiras deste mês, eu estou encerrando esse ciclo de live palestras, nessas divisões que foram feitas em 4 semanas diferentes, quer dizer, cada quarta-feira um tipo. E hoje, dando continuidade ao trabalho sobre a formação do perispírito e, ao mesmo tempo, como que isso implica no processo obsessivo. Exatamente. Na próxima semana, quarta-feira que vem, vai ser sobre a questão mediúnica, Orientações mediúnicas para encarnado e desencarnados. E aí, então, também nós vamos falar como que funciona o processo, basicamente, porque senão teríamos que nos aprofundar durante muito tempo. Mas, em síntese, como que funciona a questão do uso do perispírito nessas funções. Incluindo aí, eu vou tentar dar uma ideia de como funciona também no perispírito, através do perispírito, a cirurgia espiritual, o passe, como que isso ocorre ali, em nós, através do perispírito. Mas hoje vamos falar mais sobre, logicamente, os processos obsessivos, e muitos chamam de desobsessão. Eu prefiro chamar de aprendizado e entendimento, porque aonde há o entendimento, já não há mais mágoa e nem ofensa, apenas experiências e aprendizados. Bom, vocês devem estar vendo aqui atrás, novamente, o nosso centro é o Centro Franciscano, Seres de Luz, e temos como bandeira, é uma réplica, tanto faz um lado como o outro, deixando claro a mesma coisa, que é a nossa bandeira, é a nossa forma de mostrar o que realmente nós buscamos, o que realmente nós acreditamos e aquilo que estamos empenhados a defender, que é a liberdade de consciência. Eu quase não falo sobre isso, para não me tornar tão repetitivo, Imaginou cada palestra explicar isso tudo? Enfim, então, por quê? Liberdade de consciência. Muitas vezes nós até tentamos entender isso, mas é muito difícil entender. E é muito difícil alcançar a liberdade de consciência. Então, a primeira coisa que ocorre quando nós conseguimos entender alguma coisa sobre a vida espiritual, nós começamos a entrar no que se chama, dentro de vários meios, de várias crenças, que é o estado de consciência, certo? Onde você tem o sentido do que seja a consciência, tá? Certo. E o que é isso? O que é consciência? Tá? Você está com a ciência, que é o conhecimento. Se você procurar no Google, você vai encontrar que a ciência é o estudo aprofundado de algo. Isso é uma definição mais simples, mas eu acredito que seja uma síntese bem interessante. Então, ciência não é você colocar um laboratório cheio de coisas, não. Também, se você estiver estudando e necessitar disso. Mas qualquer área em que você se aprofunde no conhecimento daquela área, então você passa a ter a ciência, a partir dos resultados
do aprofundamento daquela área. O que é consciência? Você está já entendido da área. Então, quando nós alcançamos o estado de consciência espiritualmente falando, significa que você já conseguiu entender dentro de si aquilo que é fundamental, que é o quê? Você é um ser, primeiro, único em todo o universo, não existe outro igual a você, você é você. Você é o conjunto de todo o teu saber e nada é diferente, em nenhum lugar vai ter alguém exatamente igual a você. Tá? Então, e você é imortal. Quando você começa a entender isto, você começa a ter a ciência desses fatos e passa a ver a vida de uma forma diferente. Tá? Então, esse é o trabalho que nós buscamos desenvolver, que é você alcançar a consciência, quer dizer, o entendimento. Não só você, quanto também os desencarnados. Porque junto de cada um de nós, já foi dito muitas vezes, tem uma multidão de desencarnados. Então nós convivemos com eles 24 horas por dia. Então eu precisei fazer essa abertura hoje, um pouco mais alongada, exatamente para dar uma posição sobre este convívio que nós temos. Não existem dois planos, como tantos dizem. É mais fácil falar que tem planos diferentes, né? Até mesmo eu uso isso de vez em quando. Mas na verdade não são dois planos. Estamos todos juntos. Só que nós estamos no corpo físico e quem não está com o corpo físico está sem o corpo físico na erraticidade. Tá? A única diferença é essa. As paixões que nós temos aqui no mundo físico também existem lá no mundo espiritual. Tá? E grande parte deles se utilizam vivendo através de nós suas sensações. Aí está a questão do princípio da ideia do como funciona o processo de interferência. E quando a interferência é ostensiva, nós podemos chamar de obsessão. Então o processo, o que seria obsessão? É uma ação do ato de querer, de pensar, em atuar sobre alguém. Seja de forma consciente, inconsciente, voluntário e involuntário. Nós já discutimos muito essas semanas todas, né, esses meses todos, até chegarmos hoje e falarmos um pouco mais do perispírito. Mas eu estou tentando recapitular um pouco, né, para poder fazer esse fechamento. Então, o universo, ele funciona de duas maneiras, basicamente em tudo, que é a influência e a interferência. E o interesse, quer dizer, influência e o interesse. A interferência é uma influência ostensiva, que passa, além de estar influenciando, você passa a interferir. Por exemplo, aqui nós estamos falando das questões religiosas, de entendimento espiritual. Se eu ficar determinando a vocês o como vocês devem agir na vida espiritual, fazer isso uma vez ou outra, tudo bem. Mas se eu utilizar a posição que eu ocupo dentro do processo de palestra e determinar o que você tem que fazer, né, mesmo que querendo imaginar que seja para o teu bem, eu estarei fazendo o quê? Interferindo na vida de vocês, tanto de você encarnado quanto dos desencarnados. Se eu fizer isto sempre, passa a ser uma interferência ostensiva e aí então eu estarei sendo um obsessor religioso, né? Que é o que ocorre, logicamente, em qualquer área, seja no espiritismo, seja na igreja católica, protestante, nos
centros de terreiro, não importa. Quando há uma interferência ostensiva, ela é, no caso, obsessão. Tá? Passa a ser necessário o esclarecimento. Então, às vezes, acontece de quem está obsidiando, faz isso às vezes involuntariamente, pensa até que está ajudando. Então, a obsessão ela não é só essa que vocês muito dizem, tem um espírito me obsidiando. Sim, mas pode ser encarnado ou desencarnado. Não é ser, é estar. Só estou fazendo uma correção. Ele pode, o espírito, estar encarnado, como pode estar desencarnado. Tá? Então, esta mística toda que foi colocada, né? Que tem os espíritos que estão obsidiando, esquece isso. Nós já discutimos muito. Tem várias histórias que foram contadas nessas semanas todas, esses meses todos. É só você recapitular e assistir as outras palestras, né? No próprio YouTube, no canal, tá? Aproveitando e não esqueçam de, né? Como chamam no Paulo lá, dar o sininho, né? E se inscrever no canal. Dá o like. Isso, dá o like, né? Likezinho e se inscrever no canal e poder lá, né? Assistir as diversas palestras que lá estão nessa área, tá? Como uma continuidade. Hoje eu vou estar fazendo um fechamento, falando sobre a ligação do perispírito nessas questões. Esse é o ponto crucial. Tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Então vamos lá. Eu não vou ficar repetindo muito, porque senão eu não consigo, dentro do prazo que eu tenho, do tempo que nós determinamos, né? Em explicar melhor esse fechamento com relação ao perispírito. Tá? Já discutimos muitas vezes, expliquei várias vezes sobre o que é a formação do perispírito. Ao contrário do que muito a gente já escutou, o perispírito não é um elemento apenas de ligação do espírito ao corpo físico. Não. Também tem esta função. Mas o perispírito, ele apenas representa uma trilionésima parte do espírito. Uma coisa insignificante, até dentro do tamanho de proporção de tempo da história do espírito. Então, o que representa o perispírito? Ali contém as informações, tá? Certo? Não sei, parece que tocou, não entendi. Tá? Ali contém as informações referentes a esse tempo cronológico que você está vivendo hoje. Tá? Eu chamo de tempo cronológico porque você pode nem chegar a nascer, né? Como chegar tipo a um natimorto, ou então, né, um aborto espontâneo, ou enfim, você tem um período. Tanto faz um período nesse sentido como viver 100 anos, não importa, é um tempo determinado. Então você tem um tempo determinado, então é um tempo de vida cronológica. Sendo uma vida cronológica, todo o processo de organização da vida que você vai ter, ela é feita, discutida e desenvolvida antes de que você venha a estar colado junto ao corpo da mãe. Então essa preparação toda que acontece, certo? Ela está ligada a quê? Ao seu tempo cronológico, ao tempo em que você vai existir enquanto estado de alma, tá? Esse é o ponto fundamental. Então nós precisamos entender essa questão para poder entender como funciona a parte desse tempo de formação do perispírito, tá? Através exatamente, certo, desse tempo necessário, dos reencontros, de todas as experiências que você vai ver nesse período, tá? Então,
dentro dessa história você vai carregar consigo, como a gente falou semana passada, sobre as personalidades anteriores. Então, nesse período cronológico, você vai estar vivendo algumas experiências na continuidade, certo, das histórias que você já viveu na formação de outras personalidades. Então, elas vão estar contidas, certo, como como eu falo do computador, né? Nós temos ali um HD, né? Muitos agora têm o SSD, enfim, não importa, onde tem a memória. Tá? Igual tem no celular, tem no computador, enfim. E temos a imagem, que seria o que a gente chama de memória RAM. Então vamos fazer o seguinte: a nossa vida, que nós estamos vivendo, a memória RAM. E lá nós temos os aplicativos que estão dentro ali do sistema, guardados, né? Certo? Essas informações e essas técnicas ali no HD. Tá bom? Isto não significa que você não tenha acesso e que você o tempo todo não esteja utilizando o quê? O teu passado. Porque sem o seu passado, você voltaria à Idade da Pedra, ou até antes. Começaria tudo do zero, e não dá para começar do zero. Por que eu estou aqui falando sobre várias coisas, de várias áreas, influência, se eu não pudesse ter acesso, né, à base do conhecimento que trago de outras vidas não, corrigindo, de outras personalidades da vida em que tenho. Por quê? Você não vive outras vidas, você vive outros períodos na condição de encarnar, porque a vida é uma só, tá? Então você passa períodos encarnados que nós chamamos de alma, e que também faço uma correção: nós não temos alma. Nós não somos desalmados, tudo bem, mas é que nós não somos alma. Nós estamos em estado de alma. E quando não estivermos com o corpo físico, já não estaremos mais em estado de alma. Então, se nós deixamos de estar na condição de alma, significa que nós não a temos, nós apenas estamos em estado. Não nos pertence, é de uso temporal a forma em que estamos vivendo, inclusive do corpo físico. Agora, por que as características do meu corpo físico, certo, tem a ver com a minha necessidade deste período cronológico? E aonde estão as informações para que eu viva estas experiências? No perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito, já falei sobre isso no início, alguns meses atrás, mas vamos só retificar rapidamente. O perispírito é o adensamento das informações transformadas, certo, em matérias quinta-essenciadas, que seria o quê? São matérias que são tão sutis que são capazes de ultrapassar uma parede que nós achamos que é sólida, mas não é. Ela é toda porosa. Tá? Hoje, inclusive, com a ciência quântica, a gente sabe que até estou segurando o copo, certo? Mas eu toquei no copo? Não, eu nem toquei no copo. Aparentemente sim, mas não. Existe um espaço muito grande. Eu estou em ação, né, no processo magnético, tá, com o copo. E o mesmo se dá na questão do perispírito. Então essa matéria sutil, tá, ela é formada através do quê? Das informações contidas, certo, na estrutura da vida que você precisa ter, na continuidade da história que você já construiu no passado. Tá? Por que existe, por exemplo, a doença congênita? Uma pessoa de repente nasce com um problema no fígado,
né? Certo? Já nasce com essa condição e não pode nada, nem leite isso, açúcar, lá, enfim. Tem até um caso muito interessante que a gente conta, né? Que o cara que reencarnou depois de ter cometido várias vezes suicídio através da bebida. Então ele nasceu com uma doença congênita. Então essa doença, na verdade, não era um problema, na verdade era a solução para que ele não mais ingerisse bebida. E aí então ele teve a oportunidade, neste período de vida cronológico, tá, de não beber. E ao mesmo tempo reequilibrar, certo, todo o processo daquilo que ele mesmo desequilibrou. Através do quê? Do suicídio involuntário, né? Através da bebida. Como poderia ser drogas, como poderia ser um montão de outras coisas. Tá? Que é considerado chamado suicídio involuntário. Por quê? Porque ele está se destruindo o seu próprio corpo. Então a doença não é uma punição. A doença é uma consequência natural, né, do desequilíbrio causado. Tá? E aí então ele vem com o desequilíbrio, e este desequilíbrio, que muitos chamam de doença, vai ajudá-lo a que ele não tenha acesso à bebida. Ele não tendo acesso à bebida, o que está acontecendo? Tá? Seus comparsas e amigos que bebiam com ele através dele no corpo físico, que seriam os desencarnados, né, que bebiam com ele, vão ficar ao lado dele para quê? Os inimigos nessa área da bebida não vão querer ficar perto dele, não podem mais usá-lo. Então existe o afastamento de alguns, e muitos que estarão com ele vão estar aprendendo a viver também sem a bebida. Então o tratamento deste desequilíbrio também foi gerado por aqueles desencarnados que continuam atuando através dele, mas sem a bebida. Então eles também são tratados desta forma. Então o tratamento deixa de ser apenas do ser reencarnante, tá? Porque o desequilíbrio também existe nos desencarnados, que eram comparsas dele no uso da bebida. Então, olha que interessante, o perispírito desses desencarnados também estavam doentes, ou melhor, desequilibrados. Então, a vida cronológica deste ser, estando no estado d'alma, dentro desse período, vai ajudar não somente ele, por não poder beber, forçando o convívio destes, também reequilibrando os mesmos, ajudando no processo do esclarecimento e do aprendizado. Tá? Olha só que interessante, é que existe um caso, né, que aconteceu, por isso que eu estou citando, inclusive é muito divulgado nos meios espíritas, tá? E ele nasce numa família espírita e passa a ser inclusive palestrante depois de se tornar adulto, e com 36, 37 anos ele passa por uma cirurgia espiritual. E aquela doença que ele vem congênita deixa de existir. Por quê? Porque ele já causou o equilíbrio. Ele reequilibrou através deste período do que ele necessitava viver na forma do que seu corpo precisava. Tá? Então existem muitas coisas que fazem as ligações. Muita gente pensa que a questão do processo obsessivo é apenas o fato de ter espíritos atuando através do encarnado. Não, nem sempre é. Por isso que eu falei, voluntário, involuntário, consciente e inconsciente. Então os processos obsessivos, que nós muitas vezes chamamos assim, tá? Eu não gosto muito desse termo, que para mim são espíritos não esclarecidos, ou que não aceitaram o esclarecimento, tanto encarnados quanto desencarnados. No teu ambiente familiar existem vários obsessores, irmãos, primos, pai, mãe, filhos, né? Certo? Enfim, e que são obsessores encarnados, um obsidiando o outro.
tá? Então não é diferente o que nós vivemos aqui. A única diferença é que é mais fácil a gente falar que tem um espírito ali arrumando confusão, até mesmo alguns, né? Ah, precisamos afastar esse demônio, que eu só estou bebendo porque tem um demônio bebendo comigo, né? Quer dizer, é mais fácil você pegar e jogar a responsabilidade sobre o outro, tá? Essa ideia da criação do diabo, do capeta, essa coisa toda foi para isso, né? Para você ter um álibi aí e poder jogar a responsabilidade dos seus atos nas costas de alguém, né? Alguém atuou sobre mim, eu só estou fazendo isso porque tem um obsessor aqui me atrapalhando. Não. Isso só ocorre porque você, antes de tudo, está obsidiando a si mesmo. E esta obsessão de você com você mesmo ocorre através do quê? Através das personalidades que foram desenvolvidas em formas diferentes antigas, a formação das personalidades em estado d'alma anterior, tá? Interfere na tua vida hoje. E esta interferência, sendo ostensiva, é um processo obsessivo de você para que você mesmo, só que de personalidades diferentes, né? Inclusive na psicologia, na psicanálise, na psicologia e também na psiquiatria, eles chamam de bipolar, múltiplas personalidades, enfim. Mas na verdade nada mais do que são personalidades que você já viveu nessas formas, já desenvolveu essas personalidades e que elas atuam hoje. Por quê? Porque elas vêm com desequilíbrios e que precisam se reequilibrar. E quem é que precisa se reequilibrar? As personalidades? É você mesmo. Por quê? Porque as personalidades, na verdade, é o conjunto teu, é você. Esse é o ponto fundamental. E a questão do perispírito, como citei o exemplo, deste um que bebia e desencarnou com uma doença no fígado, nasceu com uma doença congênita no fígado. Então, a deformidade foi ocasionada em que período? No período anterior, das formas de personalidades anteriores que você viveu, né? Muitos chamam de vidas anteriores, eu prefiro dizer que são formações de personalidades na mesma vida, porque é uma continuidade. Então o perispírito, ele é a representação do que tem sido construído por você. O meu perispírito, ele é a representação das minhas necessidades, certo? Daquilo que foi construído por mim em todos esses últimos períodos. E por isso eu sofro essas influências. Todos nós sofremos, mais ou menos, de acordo com a necessidade de cada um. Não é um problema de fraqueza, tá? Como muitos dizem, você tem que ser forte, ter domínio. Não é assim que funciona. É o tempo necessário de cada um. Cada um está vivendo de uma forma diferente em cada necessidade que tem. Nós não podemos simplesmente apontar o dedo e dizer o que realmente é certo e errado. Nós sabemos? Nós conhecemos as histórias das personalidades anteriores de cada indivíduo? Não. Poderíamos até brincar aqui, né? Mas Freud explica. Lacan também. Ótimo, mas explica o quê? A formação das personalidades? Não. Eles preferem resumir isso numa palavrinha simples, né? É o inconsciente. Não é isso? Então, mas o que é o inconsciente? Aonde está gravado estas informações? Elas estão armazenadas aonde? Na memória do perispírito, que nós podemos chamar de o HD, né, do ser. Agora, o perispírito é o que liga o espírito ao corpo? É, mas ao mesmo tempo não é só.
E também não é tudo. Tá? Por quê? O que comanda isso tudo, como até mesmo hoje se explica, né? Ah, você consegue analisar o que você pensa? Se você analisa o que você pensa, significa que quem está analisando é o espírito, não é tua mente. Você não é a sua mente. A sua mente é resultado de um processo de informações que estão retidas nela, com limitações. Mas você, enquanto um ser livre, claro, ainda preso ao corpo físico pela necessidade, né, de estar ligado aos fenômenos da vida normal, enquanto estado d'alma, encarnado. Mas você é muito mais do que isso. Tanto que, em diversos momentos, nós nos distanciamos do corpo, que muitos chamam de desdobramento, e nós vamos falar sobre isso na próxima semana, né, dando continuidade a esse processo de hoje. Tá? Então, o que é o desdobramento? Eu gosto de separar isso de 3 formas, só para entenderem um pouco sobre isso, sobre as personalidades e sobre o processo obsessivo. Tá? Quando você se desdobra, que significa o quê? Você adormece, tá? E aí então o teu intelecto começa a trabalhar de outra forma, através do processamento do que você viveu naquele dia, sejam das informações diretas, indiretas e também do emocional, tudo isso ele é processado. Enquanto isso, você está livre do corpo, que podemos chamar de desdobramento, que existem várias formas de desdobrar. Tem pessoas, por exemplo, que se desdobram em qualquer momento, sentou, relaxou, desdobrou, né? Então, quem é que pensa mesmo? É o seu cérebro que está pensando? Não, ele está processando. Mas você pode educá-lo, porque você é o ser que pensa. O cérebro processa. Ele é instrumento de uso do ser. Ele não é o ser. Como, por exemplo, o perispírito não é o ser. Ele é um elemento de transição na forma de desenvolvimento do corpo. Por quê? Por ser sutil em sua formação, né, física, no caso é uma matéria quinta essenciada, certo? Então ela é muito mais sutil as informações que você pensa, as informações que você quer. Então você pode alterar a forma do teu perispírito e o teu perispírito alterar a forma do teu corpo. Seja para estar bem com o seu corpo, ou seja para fazer com que você se sinta mal. Às vezes uma informação, você absorve aquilo e deixa teu emocional alterado. Quando o teu emocional altera, é o emocional do corpo, do perispírito ou teu, do espírito? É o seu emocional, é você que sente. Só que você então usa o perispírito, que é um ato sensível, é uma matéria sensível, e ela então se modifica em sua forma, se adaptando à forma da vibracional que você está. E aí então ela faz também com que o corpo, né, certo, atuando diretamente sobre as células e sobre o seu próprio organismo físico. Esse é o processo. Tá? Mas por que eu estou explicando isso se não é obsessão? Quando você atua ostensivamente prejudicando o seu corpo através de pensamentos que você difunde de uma forma pesada e ruim, você está sendo obsessor de si mesmo. Você está se autodestruindo, se autopunindo através do seu ato de pensar. O próprio André Luiz, certo? Ele foi considerado um suicida porque ele ficava com muita raiva, né? Aquela coisa, né? E ele acabou tendo uma úlcera. E essa úlcera
espiritualmente foi considerada como um suicídio involuntário dele. Então, o que ele fez? Ele foi obsessor de si mesmo, atuando através do perispírito, que é um corpo sutil e sensível, que molda o corpo físico. Então, você pode estar sendo obsessor de si mesmo, né, através do perispírito, destruindo o seu corpo, criando toxinas, fazendo um montão de coisa. Então, esta é a base dos processos obsessivos, sejam eles quais forem. Agora, vamos imaginar que existe uma outra pessoa encarnada que esteja atuando sobre você de forma obsessiva. Seria o quê? Interferindo na sua vida. Seja tua mãe, teu pai, teu filho, tua irmã, tua mulher, teu marido, seja o colega de trabalho, o patrão, não importa. Alguém está atuando intensivamente e ostensivamente, interferindo na sua vida. Você pode se deixar envolver emocionalmente com aquela situação, tá? E passar e transferir isso para o perispírito, que vai transferir isso para o corpo. Fazendo isso, você está também se permitindo ser obsidiado, em razão do quê? De você também estar obsediando a si mesmo. Então, não existe outros processos obsessivos sem que haja o processo obsessivo de você mesmo. Porque é frequência, sintonia. Tá? Um espírito, por exemplo, encarnado, tá? Para que ele chame tua atenção e tire tua atenção de outras coisas e passe para ele, o que ele faz? Ele cria uma situação de perturbação. Ele gera um desequilíbrio em você. Ele chama ou ela chama a tua atenção para algo que tira você daquela posição que você estava, para entrar na posição em que o obsessor, no caso, esteja ele encarnado ou desencarnado, possa atuar. E aí então vocês entram na mesma faixa vibracional, atuando desta forma. Então, não há como um obsessor atuar sobre você se você não se permitir assim e ao mesmo tempo não entrar na mesma frequência e na mesma sintonia. Tá? E aí você está sendo o quê? Obsessor de si mesmo. Não adianta, me afasta não sei quem, afasta o espírito, é o demônio, né? Certo? É o capeta. Então tá, não adianta nada, meus irmãos, se você não entender que você faz parte disso. Então, nós precisamos começar a trabalhar essa questão do esclarecimento. Como você vai fazer? Você vai precisar encontrar isso. Não existe receita mágica. Se alguém está dizendo, faça isso ou aquilo, bobagem, ignorância. Tá? Você vai precisar descobrir dentro de você como que você vai trabalhar essas questões. Dentro do seu tempo. Tá? Não significa que nesta vida mesmo, adquirindo conhecimento, você vai se livrar disso. Não vai. Não é um processo que ocorre como se fosse mágica. Não. Eu atuo na área da desobsessão há uns 50 anos já que eu atuo nisso. E adiantou alguma coisa? Eu continuo, né? Certo? Participando e vivendo experiências muito complicadas nessa área. Eu não vou conseguir resolver isso nessa vida. Ainda vai ter muito nessa vida, não, nesse período de vida em que estou vivendo. Tá? Então, isso tudo ainda vai precisar ser trabalhado durante muito tempo. Tudo bem, já estou no caminho, né, pelo menos. Já encontrei um caminho de entendimento. Eu já não me deixo abalar tão fácil. Né? Certo? Se torna um pouquinho mais trabalhoso para quem alguém queira me tirar do sério. Eu quase já não ligo mais para nada disso. Afinal de contas, eu não posso transferir a responsabilidade daquilo que penso, e sim para outro. Então, quem é que vai responder pelos meus atos e meus pensamentos? Sou eu.
Não são os outros encarnados ou desencarnados que atuem na minha vida. Sou eu. Eu é que vou responder por aquilo que faço. Aí está a história da liberdade de consciência. Você começar a encontrar o caminho para se tornar livre. É uma conquista. Eu ainda não consegui, claro, né? Mas por isso é uma bandeira, é um caminho. O mesmo que a história da paz. Eu mesmo não gosto de desejar a paz, porque não existe a paz em nosso planeta ainda, né? O que existe é um caminho. Então normalmente eu desejo às pessoas que encontrem o caminho da paz, quer dizer, na construção da sua paz interior, tá? Mas então vamos lá. Nestas questões do tempo cronológico, tá? Estão ligados a quê? A forma em que você precisa viver suas experiências. Você pode estar sendo obsidiado por si mesmo de personalidades desequilibradas que você construiu. E que através das experiências que você vive, você vai reequilibrando elas. Junto disso, existem seres que também têm personalidades mal resolvidas. Vamos falar, por exemplo, dos encarnados. Existem pessoas que a gente convive e que estão desequilibradas. E que nós podemos ou não, né, entrar no desequilíbrio delas. Eu prefiro trabalhar de uma forma na minha mente onde eu possa influenciar aqueles que possam estar tentando me obsidiar, ao contrário, para que eles se reequilibrem. Então, eu busco trabalhar o quê? O reequilíbrio, não só meu, como gerando a influência no meu ambiente. É uma forma de você ir modificando tudo, construindo um respeito íntimo, de você estar ciente de que está fazendo o melhor que pode, reequilibrando seu próprio desequilíbrio. Não tem como você gerar ou desfazer o desequilíbrio do outro se você mesmo não fizer a sua parte. Então você vai influenciar muito mais pelo exemplo do que com palavras. E eu falo na boa, porque eu já conversei com milhares de espíritos nessa área. E sempre, eu lembro inclusive, foi muito interessante, um casal de Niterói, eles vieram para cá porque disseram que, né, fazer o trabalho, isso foi uns 15 anos atrás. Eu nem tinha escrito aquele outro livro sobre o processo obsessivo. E aí, tinha uma médium, né, que trabalhava comigo, e o pai ficou cuidando do garoto. Ele já tinha ido com o garoto, os casal tinha ido com o garoto em vários lugares, inclusive outros centros. Mas, né, eles estavam buscando um jeito, né? Aí a entidade em questão, certo, depois de tentar causar confusão no outro cômodo, com o garoto, acabou sendo trazido através da médium, para médium, e eu conversando com o espírito, eu perguntei para ele: o que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? E ele olhou bem para mim, através da médium, e me perguntou: por que você quer me ajudar? Tentando me colocar numa situação, né? Que ele fez isso em outros centros, em outros lugares. Ele colocou, né, os doutrinadores, aí todo doutrinador, porque a gente tem que pensar em Jesus, que a gente... Não é isso que o pessoal faz? Tá. Aí eu olhei bem para ele e falei: meu irmão, um dia eu estive aí no seu lugar. Um dia eu era você, um obsessor, e eu fui ajudado. Então hoje eu me coloco à disposição também para te ajudar, mesmo sem saber quem você é. Porque um dia alguém, mesmo sem saber quem eu era, se colocou à disposição para me ajudar. Eu não fiquei contando histórias, eu simplesmente fui direto, né? E eu me coloquei na condição dele.
Esse foi o ponto. E aí então ele olhou para mim e disse: com você não tem jeito, né, meu irmão? Então vou fazer uma coisa. E eu não aceito ajuda, tá? Porque eu quero continuar vivendo como eu gosto, né? Certo? Da forma que eu gosto de viver, eu e meus comparsas, né, digamos assim, que ele não estava sozinho. Que ele, digamos, era o chefe da turma. Mas eu vou deixar o garoto, não vou mais, né? Você me colocou numa situação em que eu não tem como mais eu continuar com ele. Eu falei: tudo bem, meu irmão. Que bom, né? Certo? Você dentro do seu tempo, eu vou respeitá-lo. Tá? Mas se um dia você mudar de ideia, né, estamos aqui. Tá? Então, o processo de desobsessão deste caso, que não foi resolvido num monte de lugares, foi resolvido com uma frase. Mas foi a frase que resolveu? Ou a sinceridade? E a honestidade da forma que foi colocada? Tá? E ali eu só me coloquei no lugar dele. Ele não tem que acreditar nas coisas que eu acredito. É um direito dele. É o que ele acredita. Um dia eu também fui igual a ele. Estive, né? Não fui, sou. O conjunto do meu saber. Mas em um momento qualquer, em vários momentos de outras personalidades que vivi, eu acreditava viver como ele. Né? Então, nós precisamos buscar a compreensão, o entendimento. Tá? Então, houve ali uma desobsessão? Houve o quê? Respeito, esclarecimento, entendimento. Tá? Exatamente. Então, não tem como falar sobre desobsessão ou obsessão se nós não entendermos o outro. Quando chega alguém aqui, um espírito, tá? Tanto encarnado quanto desencarnado, porque muitas vezes eu converso aqui com o encarnado, através do médium. Né? A pessoa é desdobrada, tá? E o espírito do encarnado se apresenta através do médium também. Não pense em você que é só desencarnado que se apresenta, não. Às vezes, o encarnado está aqui, a personalidade que está causando um problema obsessivo na própria pessoa se apresenta através de um médium e eu converso com a outra personalidade, certo? Para mostrar o sentido daquilo que está acontecendo. Então, não existe essa história, nós somos todos espíritos. Só o fato de estarmos no corpo. Mas nós atuamos também através de outras pessoas. Tá? Então, é muito mais do que vocês podem imaginar. Claro que aqui eu estou fazendo uma síntese, né? Certo? Dentro de uma forma mais didática possível sobre o assunto. Mas, gente, vocês não têm noção do que nós somos. Até o perispírito perto do que o espírito é um trilionésimo de fração do próprio espírito. Tá? De acordo apenas com a necessidade na forma de estado da alma em que a pessoa se encontra, dentro de um tempo cronológico de vida. Tá? Esse é o ponto. Bom, os desencarnados, para que atuem sobre alguém, certo? Num processo obsessivo, também, antes de ser obsessor de alguém, eles são obsessores de si mesmo, né? Então, o desencarnado, tá? Quando ele atua no processo de obsessão, seja, eu tenho muitos aqui que dizem, não, a gente já bebia junto lá atrás, agora eu continuo bebendo com ele ou com ela. Então, às vezes, não é nem por maldade, é porque são cúmplices, né? Certo? Mas é um processo obsessivo, porque está interferindo ostensivamente na vida da pessoa. Como também existem
no sentido da sexualidade, tá? Existem tantos outros sentidos do jogo, né? E assim por diante. Mas são obsessores de si mesmos também, o desencarnado. Tá? Muitos deles nem sabem por que estão perseguindo o outro. Por exemplo, eu vou falar agora do desencarnado, que é o mais tradicional, porque eu tenho pouco tempo, tá? Que eu tenho que, né? Daqui a pouquinho eu tenho que encerrar. Então, o que mais a gente diz é que um espírito desencarnado ou um grupo de desencarnados estão atuando na vida de alguém, ou de uma família, enfim, tá? Todos eles estão agindo num processo obsessivo contra si mesmo. Eu já conversei com milhares de espíritos aqui no trabalho. Não aqui só, mas eu já, né? São quase 50 anos vivendo essas experiências, né? Então, em nenhum momento, nem todos esses mais, não sei quantos mil espíritos eu já conversei, nenhum deles conseguiu se colocar numa condição de não obsessor de si mesmo. Todos. Normalmente a gente usa uma hipnose, ou então, basicamente uma hipnose, mostrando o quadro dos espíritos do passado. Alguns chegam a chorar e pedir, pelo amor de Deus, me traz de volta. Porque não estão aguentando ver o que eles mesmos fizeram. Teve um caso interessante, alguns anos atrás, de uma moça, em que tinha um grupo de espíritos que estavam chamando elas de tudo quanto é nome. Tá? Bem pesados mesmo. Inclusive da pedofilia, né? Aquela questão de usar sexualmente uma criança, aquela coisa toda. E aí então, eu pedi permissão espiritual e nós fizemos uma regressão espiritual desses espíritos, desse grupo. E chegou um momento em que ele foi para uma fazenda e de repente estava lá ele abusando sexualmente de uma criança perto ali dos porcos, né? Quer dizer, dentro dessa fazenda, tipo atrás do chiqueiro, certo? Escondido, né? Atuando sexualmente com uma criança, certo? E entrou em desespero. Pelo amor de Deus, me tira daqui, deixa eu voltar. Porque não é tirá-lo da onde ele estava. Ele não estava aguentando olhar para o que ele mesmo fez. Ele abusava sexualmente há vidas atrás, e o grupo também, de crianças. Então, ele que estava torturando essas pessoas, né? Essas moças, certo? Acabou se vendo numa situação em que chegava a pedir pelo amor de Deus para trazê-lo de volta, porque ele não estava aguentando, né? Imagina só você ser contra uma coisa, entendeu? E de repente você se vê ali fazendo a mesma coisa, tá? Abusando sexualmente de uma criança. Imagina você sentir sentindo o prazer que você sentiu na época do ato. E aí então esse espírito, esse grupo, certo, se desculpou, pediu ajuda, inclusive, nem precisamos oferecer ajuda, eles pediram ajuda, porque eles não iriam aguentar continuar lembrando, né, daquelas coisas. Não tinha como mais fugir da própria memória. Ninguém foge da própria história. Esse é o ponto. Mas ninguém pode ser julgado pelo passado. Porque no passado, a pessoa vivia e via de uma forma diferente. O que você vê hoje é resultado do teu meio, do teu ambiente. Até mesmo religioso. Teve um caso interessante que uma amiga, uma médium, né, estava sendo obsidiada pelo pai que desencarnou há pouco tempo. Isso na época, né? Isso já tem mais de 10 anos. Aí foi muito engraçado, porque tinha uma médium, né? E ele se apresentou através da médium.
Aí eu peguei e falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, é que você está interferindo na vida da tua filha, né? Certo? E você como espírito... Não, eu não sou espírito. Eu sou católico apostólico romano. Eu falei, meu irmão, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você. Tá? Você não entendeu, você já não tem mais corpo. Eu morri, mas eu sou. Ele falava alto. Sabe, uma convicção que ele era católico apostólico romano. E a filha, macumbeira, né? Quer dizer, não é macumbeira, mas tudo bem. É o jeito de falar. Isso, tá bem semelhante ali, né? Ela não tocava nenhum instrumento musical, que no caso macumba, para quem não sabe, tá? São dois tipos. Tem tipo um atabaque, né? E tem o outro tipo um rala-rala, tá? Mas tudo bem, são instrumentos de percussão. Mas eu fiz essa brincadeira, mas tudo bem, vamos consertar. Então essa médium não era percussionista, mas atuava mediunicamente. E o pai, católico apostólico romano, desencarnado há alguns meses, interferindo na vida da filha, achando que não queria que ela vivesse dessa forma. E aí eu falei para ela, olha só, você está usando o corpo de uma mulher para falar comigo. No caso era uma médium, né? Imaginou ele com aquela bravata toda, né? Certo, de religioso, católico, apostólico, romano. Quando ele olha para o corpo, ele já não vai ver o corpo dele, sim o corpo de uma mulher que ele estava usando para falar comigo e para falar com a filha. Tá? Exatamente. Esse é o ponto. Então foi difícil, por quê? Ele se manteve vivendo exatamente aquilo que ele acreditava. Ficou muito difícil mostrar que ele não esteve só nesta condição desta vida dele, não foi só nesse ciclo de vida desta personalidade. Ele viveu outras personalidades no passado. Tá? Eu mesmo já sei que eu fui macumbeiro, fui muçulmano, fiz parte disso tudo. Eu já fui padre, bispo, né? Já até disseram que eu criei aí uma seita no passado, né? Eu já vivi na Índia, em tantos lugares, certo? Então, quantas religiões eu tenho? Como é que eu posso defender uma religião? Como é que eu posso defender uma crença de certa ou errada? Se eu já tenho a plena consciência, né, de que eu estive vivendo personalidades em diversas crenças, em diversas religiões. Então nós precisamos buscar a compreensão disto, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, porque não existe a verdade, e sim aquilo que hoje você acredita ser verdade. Então sua verdade não se modifica, o que modifica é a sua compreensão dela. E em cada momento você consegue ver a vida de forma diferente. E em cada forma de personalidade que você venha viver, você vai estar vivendo verdades de acordo com o seu tempo de entendimento, que eu chamo de crença temporal. Então, mesmo nesse período em que você vive, quando você era adolescente, você via de um jeito e agora você vê de outro. Mudou a tua verdade? Não. Você mudou a sua forma de ver a vida. E vai mudar de novo, e de novo, e de novo. Porque ela é mutável. Como todo conceito é mutável. E esta questão da personalidade também. Chegam espíritos aqui, teve outro dia, né, teve um que estava ali com veneno, aquela coisa toda, não conseguia falar nem nada. Aí eu perguntei, deixa eu te ajudar, ele balançava a cabeça, não conseguia nem falar. Por quê? Se ele aceitasse ajuda e a gente, né, recuperasse o perispírito dele, ele não teria mais razão para continuar fazendo a outra pessoa sofrer.
Então ele, para fazer o outro sofrer, ele primeiro sofria. Né? Não é nada inteligente isso, né? Mas tudo bem. Daí, depois, com muito trabalho, esse é o trabalho nosso aqui, de até ele entender, certo? Que aquilo não é bem daquele jeito, que ele está se autopunindo. Porque ele também um dia envenenou alguém. Né? Certo? Então é a lei natural da lei de causa e efeito. Não é uma questão de punição. É uma questão de você passar pelas experiências até se tornar capaz de alcançar a liberdade de pensar, a liberdade de escolher caminhos, que é uma conquista, que é o reequilíbrio, e que gera o reequilíbrio da forma perispiritual. E aí então, quando esse espírito aceita ajuda, né, é feito um trabalho com ele, que é a nossa casa nós fazemos, os desencarnados, que seria o quê? Fazer com que ele lembre em um tempo de vida que ele estava bem. Então vamos imaginar que ele lembre da adolescência dele, com conquistas, com coisas que deixassem ele alegre. Tá? Quem é que faz isso? Sempre um ente querido daquele espírito que está desequilibrado. Por quê? Porque o ente querido conhece a história dele. E aí então, com o auxílio dos encarnados, dos médios, né, na doação da energia, do ectoplasma, certo? Nós fazemos aqui o que a gente chama de ectoplasmia na reconstrução perispiritual do desencarnado. Então esse desencarnado, quando ele, eu posso dizer o que ele pode abrir os olhos, né? Ele não se vê mais doente. Alguns estavam com espada cortando o corpo, desaparecem. O pescoço estava cortado, já não tem mais nada, nenhum corte, está perfeito, com roupa nova, com tudo. Né? Eu até brinco, né? Ganhou até roupinha nova. Né? E eles não entendem muito bem o que aconteceu. Tá? Mas daí começa a existir o esclarecimento de que sua forma está ligada a quê? A sua crença. Se ele está usando a ideia de ter sido envenenado para fazer com que a pessoa que foi responsável por isso sofra a dor dele, ele precisa gerar a dor nele também. Então o que ele está fazendo? Ele está moldando o desequilíbrio através do ato de pensar, de lembrar daquela dor que ele viveu em seu perispírito. Então a forma perispiritual deste desencarnado, certo? É totalmente de um ser deformado, inclusive muito cheio de bicho, cheirando muito mal. Mas não é como muitos dizem, é um demônio. Não, é só um espírito doente, um espírito que está adoentado pelo desequilíbrio da forma de pensar e que é recuperado em seu perispírito, tá? Através do quê? De uma boa lembrança. Claro que existe uma ação, certo, de energia para recompor o perispírito desse espírito, mas primeiro precisa existir nele o quê? O pensamento e o desejo de estar naquela forma. E aí então nós usamos o que a gente da ectoplasmia, que seria o quê? Que não é diferente do encarnado, que eu vou falar semana que vem sobre os médios, né, atuando do passe, aquela coisa toda, e também até mesmo na cirurgia espiritual. Como que isso funciona no perispírito do encarnado? Aqui nós estamos falando do desencarnado, né? Só que a semana que vem eu vou estar falando mais do encarnado, que a gente está atuando na questão mediúnica, certo? Também, claro, que nós estamos atuando na doação de energia para o desencarnado, que também é um processo mediúnico, tá? Mas eu tenho que separar um pouco, né, de cada coisa, que senão é muita informação para uma vez só, tá? Então,
O perispírito é formado do quê? Ele não é uma matéria quintessenciada? Se é matéria, ela precisa do quê? Para ser moldada? De energia física. E quem é que vai estar doando essas energias físicas? Os encarnados. Então nós vamos estar atuando junto aos desencarnados, ajudando eles a voltarem a estar mais equilibrados em sua condição perispiritual, na sua forma perispiritual, tá? Certo? Utilizando a energia dos encarnados, mesmo os que não estão presentes. Às vezes nós podemos ter aqui meia dúzia de médiuns trabalhando e mais de 100 médiuns doando energia para o trabalho à distância, sem saber, às vezes, que está sendo usada sua energia no trabalho. Por quê? Porque existem compromissos, né? E comprometimentos. Tá? Então existem os comprometimentos, eu já expliquei sobre isso, né, outras vezes, e os compromissos. Às vezes o médium até está distante, né, do trabalho, mas de alguma forma, se ele tem um compromisso ou comprometimento com o trabalho, a energia dele vai estar sendo usada, independente de onde ele esteja. Lembra aquilo que eu falo? Consciente, inconsciente, voluntário e involuntário. Nós somos médiuns 24 horas por dia, todos os dias de nossa vida. Tá? Então aquela historinha, só pode num centro espírita sério. Esquece isso. Isso aí é ignorância de quem diz isso e até mesmo da própria instituição que se coloca desta forma, acima do que realmente é. Somos médiuns 24 horas por dia, todos os dias de nossa vida. Tá? E não existe local apropriado. Existe a necessidade sendo desenvolvida a partir daqueles que realmente têm condições de saber. Muito mais do que qualquer dirigente espírita, espiritualista, que são os intermediários do plano superior, né? Que são os guardiões, que são os mentores de cada pessoa. Tá? Então, nunca se esqueçam disso, meus irmãos. Tá? Quem sabe da tua vida é o seu mentor. Quem sabe da tua mediunidade é o seu mentor. Não é o diretor e presidente do centro, não é o coordenador do teu grupo, não é nada disso. Quem sabe de você é o teu mentor. Tá? As regras não podem estar acima da caridade. As regras não podem estar acima da necessidade. Tá? E nós estamos ainda muito engessados com ideias que vêm lá daquela ideia toda de religião, que tem que ser assim, que tem que ser de outro jeito. Não tem que ser. Pode ser. Tá? Vamos tirar essa palavra tem do nosso dicionário de médium. Pode. Troca o tem pelo pode. Né? Né, Denise? Você pode, mas você não tem. A não ser que você queira. Você pode isso, você pode aquilo. Você não tem isto, você não tem que fazer aquilo. Você pode. Tá? E é muito bom a gente começar a se tornar mais livre dessas ideias que interferem na nossa forma de pensar e de viver. Lembre-se, você é um ser pensante. Tá? Basicamente isso. Quanto tempo eu tenho, Paulo? Você pode dar uma olhadinha? Acho que eu tenho mais uns 12 minutos. Mais ou menos. Deixa eu ver se é isso. 1h09. Já está 1h09? Então eu já passei 9 minutos. Isto. Né? Hoje eu errei muito, né? No meu tempo. Eu achei que estava faltando um pouquinho ainda, mas já passei 10 minutos. Mas tudo bem. A gente não está aqui engessado por ideias, tá? A gente só está buscando estar dentro de um tempo, tipo em torno de 1 hora,
Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? O importante é o aprendizado, o importante é o entendimento, o importante é estar bem, tá? Se você estiver bem com o que você faz, ótimo. Se ainda não está, raciocine, pense. Procure algo que lhe preencha, tá? Não existe caminho certo e nem caminho errado. Só existem caminhos. Eu, parafraseando uma colocação que Jesus fez, né, que foi a seguinte: teve aquele rico que chamou Jesus de bom. E então ele disse para esse personagem: bom, eu? Não. Bom é o Pai. Mas pode me chamar de mestre. Se o próprio mestre, Jesus, disse que ele não era bom, o que é que nós podemos pensar de tudo isso? Quem é bom? O que é bom? O que é ruim? Se você considerar, ou se ele mesmo tivesse dito que ele era bom e aceitasse o elogio, ele estaria colocando uma coisa chamada parâmetro de comparação. Se ele colocasse isto, aí então seria o parâmetro do que tem que ser para ser bom. Deixaria de ser uma escolha natural de cada um, na forma de cada um buscar seus próprios caminhos, que é o que tem sido nesses últimos séculos, né? Quantos milênios aí a gente vive essa expressão de que tem que ser bom, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que é bom? O que é ruim? Qual é o caminho certo? Qual é o caminho errado? Não existe. Tudo é experiência, tudo é vida. Não importa o tempo em que você está no seu tempo. Nunca se esqueça disso. Então, se você começar a compreender isso, você vai parar de julgar a si mesmo. Então, para falar sobre processos obsessivos, nós vamos falar de sofrimento. O que lembra a obsessão? Não é o sofrimento? Tá. Então, em síntese, todo sofrimento tem como base, primeiro, não existe sofrimento que não seja em causa própria. Você não pode dizer que está sofrendo por causa de outro, ou porque o outro lhe fez isto, ou porque o outro lhe fez aquilo. Não importa o que seja, você está sofrendo em causa própria. Eu escuto muito assim: ah, mas é meu filho ou minha filha. E daí? Você está sofrendo não é porque é teu ente querido. Você está sofrendo é porque não é do jeito que você quer. É a tua arrogância, a tua prepotência que está levando você ao sofrimento, ao teu julgamento, a tua ideia de que você é boa pra caramba para saber o que o outro precisa. Será que você é? Jesus disse que não era bom. Você é bom? Para determinar o que o outro precisa agir e como agir? Esse é o ponto. Segundo ponto, a base do sofrimento. Primeiro, repetindo, não existe sofrimento que não seja em causa própria. Toda base de sofrimento está ligada a quê? Ao julgamento. Se não existir julgamento, não existe sofrimento. Sério? Nós podemos até discutir isso em outros momentos, mas a base do sofrimento é o julgamento. Tá? Esse é o ponto fundamental. Esses dois pontos, eu acho que determinam praticamente tudo. Tá?
Esses dias, um tempo atrás, aí apareceu uma pessoa se dizendo deprimida e outros estão deprimidos. Eu até comentei isso hoje. Falei, se eu disser o que eu penso sobre isso, vão me crucificar. Mas mesmo assim, acho que eu vou falar. Eu acabo não resistindo. Então uma pessoa chegou e disse para mim que estava entrando em depressão. E eu falei, o problema da depressão, no teu caso principalmente, é que você está sendo arrogante e prepotente. Ela falou, mas como? Eu falei, você não admite estar vivendo o que está vivendo. Você queria que as coisas fossem diferentes do que realmente a vida é, e as coisas não são do jeito que você quer. E você está negando a vida porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Isso é arrogância, é prepotência, é fuga, é não aceitação da vida como ela é, ou como ela se apresenta. Então você se nega a viver desta forma. Então você entra num processo de depressão, quer dizer, abaixo de si mesmo. E não adianta nada, porque não vai, o mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar vivendo a vida delas. E você? Sofrendo. Por quê? Mas eu estou deprimido. Sim, mas por quê? Mas não é justo. Se não é justo, significa que você julgou. Para determinar o que é justo e o que não é justo, né? O que você está vivendo, significa que você fez o seu julgamento sobre a vida que está levando e não considera que aquilo seja justo. Então você julgou. Então a base do seu sofrimento é o quê? O julgamento. Tá? Então, eu sei que nós estamos falando sobre obsessão. E o que é a obsessão? É uma interferência ostensiva. Então você está interferindo ostensivamente na sua própria vida. Como? Não aceitando e não admitindo a vida que está levando. E você não faz nada para mudar isso. Faz? Por que não canalizar toda esta potência de não querer viver em transformar em construção de algo diferente daquilo que você quer? Porque dá trabalho, né? Então virou um pouquinho de preguiça no meio da história. As coisas não são como a gente quer. São como são. Resultado na construção de tudo que já vivemos. Né? Quantas coisas, quantas personalidades que a gente traz com desequilíbrios. Se você quiser tratar o desequilíbrio hoje, seja bem-vinda na construção ou na reconstrução de uma estrutura diferente. Agora, se quer continuar assim, vai retornar muitas e muitas vezes até, né, certo? Poder trabalhar a reconstrução do equilíbrio. O tempo você determina. Não existe nada errado. Não existe caminho certo e não existe caminho errado. A obsessão, seja de você mesmo com você mesmo, ou seja de você para com o outro, ou do outro para com você, tem como base de mudança através do esclarecimento. Esvazia teu copo e busca aprender um pouco mais. Te dê condições de continuar se adaptando à vida atual. É o que você está vivendo hoje, é o que você necessita hoje dentro do teu tempo cronológico. Não destrua isso, aproveita, tá? Seja bem-vinda à ideia do esclarecimento. Eu não gosto da palavra desobsessão, eu prefiro a palavra esclarecimento e entendimento, tá? Eu acho que isso já é uma oração, né? Então, agradecendo a oportunidade e convidando a todos para quarta-feira que vem, eu vou estar falando sobre as questões mediúnicas
tá? E como que isso funciona no perispírito. Gente, obrigado mesmo, de coração a todos, tá? A Jesus, nosso Mestre e Senhor, a esta grande família de amor, amigos, inimigos, comparsas, entes queridos, né? Entes não tão queridos assim, mas estamos aqui todos juntos, vivendo e vivenciando as experiências. Graças a Deus. Boa noite a todos.